Uma aldeia esconde o mundo moderno de um garoto durante 16 anos. A irmã dele vive numa cela, mas aquela garota nem sequer é a irmã verdadeira. Quando helicópteros atravessam a barreira, o lugar inteiro revela sua mentira. Esse é o começo de Yomi no Tsugai, Demons do Reino das Sombras. Só que o maior mistério não é descobrir quem atacou a vila, é entender por que todos querem controlar 2 adolescentes como armas vivas. Agora começa o resumo completo do mangá. O nosso recorte chega ao capítulo 55. E no final, vamos separar o futuro provável do anime das teorias dos fãs. Daqui em diante, entram revelações completas da história. O anime estreou na Crunchyroll. Naquele momento, a estreia aconteceu em 4 de abril, no começo do ano de 2026. Em 22 de julho, o episódio 15 é o mais recente disponível. A temporada terá 24 episódios, confirmados pelo próprio lançamento em Blu-ray. Enquanto isso, o mangá continua mensalmente na revista Shonen Gangan. No Japão, o volume 13 saiu em 10 de julho. No Manga UP, a lista oficial alcança o capítulo 55. Portanto, este resumo vai muito além do ponto alcançado pela animação. Antes da trama, precisamos entender o que significa um Tsugai, entidades sobrenaturais, que normalmente existem e agem em pares. Algumas parecem divindades, outras lembram animais, objetos ou lendas urbanas. Um humano pode formar contrato com a dupla e comandar suas habilidades. Mas contrato não apaga personalidade, vontade própria ou conflito entre mestre e criatura. O título japonês usa Tsugai justamente como ideia de par e vínculo. Já Yomi remete ao território dos mortos na mitologia japonesa. Desde o nome, a obra junta parceria, morte, destino e escolha. Yuru cresce caçando nas montanhas de uma aldeia chamada Higashi. Ele acredita que Asa, sua irmã gêmea, cumpre um dever sagrado numa cela. Então a família Kagemori invade a vila usando helicópteros e daiemas. Gabriel mata moradores enquanto procura o garoto escolhido pela antiga profecia. A verdadeira Asa aparece entre os invasores, viva e completamente diferente. A menina da cela era uma substituta criada para sustentar a mentira. Encurralado, Yuru desperta a direita e a esquerda, as 2 estátuas guardiãs. O contrato destrói os helicópteros e transforma o caçador em alvo de todos. Dera ajuda no resgate. Ana leva Yuru para longe da montanha. Depois, eles apresentam o Japão moderno ao garoto. Carros, prédios e regras comuns parecem estranhos para alguém criado fora do tempo. Yuru descobre, então, que a barreira escondia a vila do restante do país. Também descobre que os pais fugiram dali 10 anos antes. Eles levaram a verdadeira Asa, mas deixaram Yuru para trás. A falsa irmã permaneceu presa para impedir que ele questionasse a família. Mesmo protegido por Dera e Ana, Yuru percebe novas omissões. Sua busca começa com uma regra simples: ouvir todos, confiar completamente em ninguém. Na mansão Kagemori, Yuru finalmente conversa com a verdadeira Asa. Ela revela que morreu durante a fuga da família. No limite entre vida e morte, Asa aceitou o poder chamado Quebra. Essa força rompe corpos, contratos e condições que pareciam impossíveis de desfazer. O poder destinado a Yuru, por sua vez, recebe o nome de Selo. Juntos, Quebra e Selo poderiam alterar o equilíbrio de todos os clãs. Por isso, os gêmeos são tratados como crianças apenas por poucos aliados. Para quase todo mundo, eles são 2 chaves esperando um dono. Aqui a história recusa a ideia de um lado totalmente correto. Os Kagemori salvaram Asa, mas também desejam controlar sua força. Higashi diz proteger Yuru, embora tenha fabricado toda a infância dele. Dera e Ana demonstram afeto, mas escondem informações importantes. Até direita e esquerda conhecem mais do passado do que revelam. Yuru percebe que proteção e posse podem usar exatamente as mesmas palavras. Asa também carrega culpa por depender da família que a acolheu. O conflito real não pergunta apenas quem vencerá, mas quem poderá escolher. O passado de Asa torna essa disputa ainda mais cruel. Depois de escapar, ela foi perseguida e morreu tentando sobreviver. Quebra ofereceu retorno, mas amarrou sua vida a um poder assustador. Ao lado de Gabriel e dos Kagemori, a garota aprende a lutar. Quando reencontra Yuru, ela não recupera automaticamente a infância perdida. Os 2 se amam, porém foram educados por grupos inimigos. Cada conversa precisa atravessar medo, gratidão e 10 anos de separação. Arakawa transforma o reencontro numa reconstrução lenta, não numa solução mágica. Yuru deixa a mansão e chega ao refúgio conhecido como Maioiga. Ali, direita e esquerda, enfrentam braço longo e perna longa. O mestre da dupla é Ken, meio-irmão de Dera. Ken explica que o antigo Tadera ajudou os pais dos gêmeos a fugir, mas ele não sabe para onde Mini e Nagisa foram depois.
A pista confirma que a fuga foi planejada, não um abandono simples. Yuru ganha aliados, mas continua sem saber se os pais estão vivos. É nesse vazio que Ivan Yusano começa a mover sua armadilha. Ivan invade Gashi sozinho e transforma moradores em iscas. Ivan mantém 2 pessoas como reféns. Uma delas é a garota que fingia ser Asa. Depois deixa uma mensagem para atrair Yuru até um ponto isolado. Yuru tenta salvar os reféns e acaba capturado por outro Tsugai. Separadas do mestre, direita e esquerda, precisam lutar contra Ivan. Durante o confronto, elas sentem sangue dos pais nas espadas dele. Ivan afirma que cortou as cabeças de Mini e Nagisa. A provocação pode conter verdade, mas ainda esconde circunstâncias irresponsáveis. O sequestro leva todos a uma enorme batalha numa região de armazéns. Ivan enfrenta os guardiões enquanto diferentes famílias ocupam cada lado do conflito. O grupo de Shingo usa Fujin e Raijin para controlar Yuru. Akio trai os Kagemori e abre outra frente dentro da mansão. Dera e Asuma intervêm usando seus próprios pares sobrenaturais. Yuru consegue escapar, mas recusa a ambição oferecida pelos adultos. Ele não quer governar Deimos nem liderar uma guerra. Seu desejo declarado é viver normalmente e voltar a reunir a família. Enquanto Yuru luta, Asa tenta salvar a garota mantida como substituta. A falsa Asa finalmente recupera o nome Kiri e parte da própria história. Ela não é apenas uma cópia descartável criada para enganar o protagonista. Também foi presa, usada e obrigada a representar uma vida alheia. Asa enxerga nela outra vítima da guerra entre os clãs. Depois da batalha, os gêmeos compartilham o sonho de viver com os pais. Esse momento não encerra a busca, porque Ivan continua livre, mas transforma a família em escolha compartilhada, não somente em sangue. A próxima fase revela que Ivan não agia sozinho. Akio escapa depois que uma armadilha explode dentro do próprio Tsugai. O método aponta para sobreviventes e agentes ligados à Vila Nishino. Outra explosão atinge uma reunião do grupo de Higashi no mundo exterior. Daigo e seu par violento massacram os presentes antes da reação. Hoei, o antigo Tadeira, retorna e impede uma derrota completa. O número de facções cresce, mas o objetivo permanece semelhante. Todos desejam chegar aos gêmeos antes que o rival consiga controlá-los. Para enfrentar Nishino, Asuma propõe uma aliança entre Kagemori e Higashi. Essa união é estratégica e não apaga nenhuma violência anterior. Yuru volta para a aldeia em busca de respostas. Hoei e Aru aguardam a chegada dele. Lá ele conhece a história longa, cruel e calculada de Higashi. Os moradores não apenas obedeceram por medo ou tradição. Parte deles aceitou conscientemente sacrificar os gêmeos pelo poder da comunidade. Diante dessa maldade, Yuru rompe com a vila onde cresceu. Ele escolhe pessoas concretas acima do destino anunciado pelos antepassados. Nos volumes 12 e 13, a guerra explode em 2 frentes noturnas. Yuru ataca Akio num restaurante para obrigar Ivan a aparecer. Ao mesmo tempo, Misasagi invade a sede principal dos Kagemori. Ela mata Gonzo, derrota Jin e deixa a casa quase destruída. Hikaru precisa abandonar a distância confortável de sua vida como artista, com Kuro e Shiro. Ele transforma a imaginação em ataques imprevisíveis. Hikaru expulsa Misasagi por pouco, enquanto Asa prende Ivan em Yin e Yang. A vitória chega junto da notícia de que a família perdeu seu líder. Depois dessa devastação, Yuru e Asa partem juntos rumo ao Okinawa. Eles procuram a avó materna e novas pistas sobre Mini e Nagisa. A viagem de barco apresenta Umibozu, Funadama e usuários ligados ao mar. Pela primeira vez, os gêmeos avançam sem cada clã, controlando todos os passos. No capítulo 55, eles dividem comida e observam estudantes comuns. Asa experimenta algo parecido com uma adolescência que nunca recebeu. Mas essa pausa termina. Surge uma pergunta perigosa sobre o futuro de Celo. Que esquerda admite que enfrentaria Yuru se o poder destruísse a consciência dele? E o que tudo isso significa para o anime da Crunchyroll? O episódio 15 ainda acompanha Yuru e Denji, perto do fim de Maioiga. Até agora, a adaptação avança aproximadamente um capítulo do mangá por episódio. Restam 9 episódios dentro da temporada oficialmente confirmada. Por isso, a próxima fase deve entrar na longa guerra dos armazéns. Devemos ver o plano de Ivan, o sequestro e novas divisões entre aliados. Mas não existe confirmação do capítulo exato escolhido para o encerramento. Esperar a solução completa do mangá nesta temporada seria uma promessa impossível. Agora entram as interpretações e teorias, não fatos confirmados. Uma leitura popular compara quebra e selo armas de dissuasão. Quase ninguém precisa usar todo o poder para alterar o comportamento dos rivais. Basta existir a possibilidade de um clã controlar os 2 gêmeos. Isso explica alianças temporárias, ataques preventivos e proteção que parece prisão.
Só que Arakawa sempre devolve a discussão para as crianças afetadas. O centro moral não é descobrir quem merece a arma. A pergunta é simples: por que alguém acredita que pode possuir outra pessoa? Outra teoria liga os gêmeos ao mito de Izanagi e Izanami. Izanagi atravessa Yomi buscando alguém que morreu e depois sela a passagem. Os fãs relacionam essa imagem ao contraste entre quebra, selo, morte e renascimento. A hipótese mais ousada diz que Yuru e Asa repetem um ciclo antigo. O capítulo 55 também prepara um possível abuso do poder de selo, mas o mangá nunca confirmou reencarnação ou corrupção inevitável. Quebra não representa maldade automática, assim como o selo não garante bondade. A teoria funciona melhor como símbolo, até que a obra apresente provas. No fundo, Daimons do Reino das Sombras fala sobre vínculos que precisam ser escolhidos. Yuru e Asa nasceram como um par, mas precisam aprender a ser irmãos. Direita e esquerda protegem o mestre, porém conservam julgamento e autonomia. Os Kagemori oferecem família, mas também cobram lealdade e controle. O anime deve terminar apenas uma etapa desse conflito muito maior. Já o mangá chegou a Okinawa com os pais ainda envoltos em mistério. A pergunta final não é se os gêmeos dominarão todos os Daimons, é se conseguirão quebrar o destino sem selar a própria liberdade.